Teleaula Parnamirim. Oi, gente, tudo bem? Sou Caionara Alves, vim dar mais uma aula para vocês de nono ano. Então, vamos lá. Gente, nós vamos hoje falar sobre ainda a globalização, certo? Só que o fato é que a globalização, como ela tem muita coisa para ser falada, então a gente hoje vai focar no meio ambiente, certo? Aqui nós vamos focar na sociedade globalizada e vamos fazer uma relação com o meio ambiente também com a cultura de consumo. Isso é muito, muito pertinente, gente. É tanto que, muitas vezes, quando a gente está estudando capitalismo, a gente também vai colocar aí globalização e meio ambiente no meio, ok? Então, é inerente, são três coisas que não dá para separar, beleza? Então, é a lógica desse tema aí, o consumo, o capitalismo que gira, a globalização que ela não para, é um processo, um caminho sem volta. E quem é que paga o preço? Quem é que paga? O meio ambiente, gente. Então, aqui, ó, a gente vai ver uma evolução deste homem, né? Então, eu acabei aqui atrapalhando, mas não tem nada não, a gente volta. E aí a gente tem uma evolução ó, da sociedade, esse homem que ele vai retratar a sociedade, ok? Uma sociedade que era o caça-coletora, depois veio a técnica do cultivo, a sociedade começou a ser uma sociedade agrícola mais sedentária, o homem começou a se restabelecer num lugar só, desenvolver técnicas agrícolas, depois da energia, né? Aí começou-se então as descobertas das fontes energéticas, a sociedade industrial acontece, revoluções das indústrias, né? Revoluções aí das fases da industrialização, vai provocar então o ápice, que a gente chama o quê? O meio, a revolução do meio técnico, científico, informacional. Essa sociedade em rede, essa sociedade conectada, essa sociedade que nada mais é, a gente vira um arroba. Quem foi que disse lá no Instagram, de uma vez ou outra, disse, ó, fulano, eu vou lhe dar uma dica aqui para você ter bastante seguidores, né? Coloca lá o meu arroba lá no seu perfil. Então, ó, veja, aqui a gente se transforma no arroba. Veja, é uma sociedade em rede, gente. Nós estamos aí completamente robotizados. É a quarta revolução industrial, beleza? Olha, veja bem, o percurso 3 do livro da gente vai tratar sobre consumo e cultura globalizada. É exatamente isso, viu, gente? Consumo e cultura globalizada. O nosso querido Milton Santos, que agora ele também visita a nossa aula, vez ou outra ele aparece por aqui. Milton Santos, ele colocou um termo, né? Ele criou um termo chamado de formas geográficas. Essas formas geográficas, gente, no meio técnico, científico e informacional, onde vai fazer essa revolução, a gente está chamando essas unidades como shoppings, né? As supermercado, hipermercado, as próprias lojas virtuais, ó, são formas geográficas. São formas geográficas. E aí eu tenho o quê? Desse espaço geográfico, o espaço que o homem vai alterar para atender às suas necessidades, beleza? Então, ó, atualmente estamos marcados pela sociedade de consumo e pela revolução desse meio técnico, científico e informacional. Quais são as formas geográficas que as representam? E aí a gente vai repetir, ó, são as lojas, são as unidades, né, de produção desse capital. Esses espaços, né, onde o homem ele produziu, ele realmente inventou, ele criou, né, para que se o capital fosse ali reproduzido. Vende e compra de mercadoria, vamos consumir, compre isso, mamãe, compre isso aqui, ó, veja, tudo isso é o quê? É a cultura do consumo, a cultura do consumo. Isso é a cara do capitalismo, gente. Como eu falei para vocês, não tem como você deixar o capitalismo de lado desse papo. Esse bate-papo são três convidados indissociáveis. É a globalização, industrialização e o capitalismo. E aqui nós temos, né, uma figura que vai dizer aí justamente o consumo e a publicidade. Gente, alguém já ouviu falar naquela frase onde a alma do negócio é a propaganda? Né? E aí eu vou falar realmente o ditado popular.
A propaganda é a alma do negócio. Então, se você sabe fazer propaganda, meu querido, você vai vender. Então, tem aqui, ó, compra o que você será o máximo. Gente, isso aqui traz poder. Você, quando compra, você produz um hormônio do prazer. Então, muita gente, ela tem, sim, problemas, né? Psicológico, de querer comprar, consumir. E isso é interessante para o capitalismo. Isso é muito interessante. Então, ó, tem que ser bonito, colorido, tem que ser da moda, tem que estar, né, na publicidade. Então, a linguagem da publicidade vai falar a língua do seu público-alvo. Então, a galera que estuda publicidade sabe exatamente como atingir seu público. Então, cuidado nas artimanhas do capitalismo, gente. Eu digo isso porque existe uma consequência desse consumismo. Existe a ilusão, né? Nós temos aí as redes sociais, nós temos os perfis perfeitos, né? Aquela blogueira perfeita, aquele vestido perfeito. Fica tudo muito perfeito. Eu quero também, e aí eu vou comprar. Eu não preciso, mas eu vou comprar. Porque a publicidade, ela me ganhou. Existe um jogo psicológico, existe um prazer também biológico quando você compra. Vou contar aqui um fato que ocorreu quando houve aquele atentado nas Torres Gêmeas, inclusive, próxima sexta-feira vai fazer aí, ó, dia 11 de setembro, vai fazer 20 anos desse atentado, ok, das Torres Gêmeas. Então, gente, o governo, né, dos Estados Unidos, Bush disse, ó, vamos comprar. Falou para a sociedade norte-americana que vamos comprar. E ele criou uma política pública distributiva, onde chegava lá um cheque-in no valor para a população norte-americana gastar e girar a máquina. Então, tinha que girar a máquina para que não caísse em uma recessão, em uma crise do capitalismo. Então, ó, compre que você será o máximo. Então, comprando, você vai ser o máximo, se sentir bem, né? Comprando, consumindo. E isso tem um propósito por trás, que é o consumo, que é a máquina do capitalismo, é o lucro, né? A máquina não pode parar. E aqui, gente, tem umas perguntinhas aí que vocês podem utilizar na vida de vocês. São 6 perguntinhas, ó. Perguntas do consumo consciente. No livro de vocês tem uma seção que vai falar sobre isso, certo? Já está no finalzinho. Lá no finalzinho vocês vão ver uma seção que vai falar somente no consumo consciente. Então, galera, se vocês estão aí com essa questão alienada de consumir, cuidado com esse consumismo. Muitas vezes você almeja coisas que você não precisa. Simples e somente por conta que você achou bonito, né, que você achou atraente e você quer consumir. Então perceba, por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar? Como descartar? Então, isso aqui, gente, ajuda muito para você fazer o quê? Uma reflexão no seu consumo. Seja consciente. No consumo que você não necessita, porque isso vai virar lixo, isso vai virar uma consequência ambiental maravilhosa. Então, assim, não caia nessa tentação. Se você não está se garantindo, procure o seu psicólogo, porque você está doente. Mas a sociedade, ela está doente. Isso é plano macabro do capitalismo. Gente, o capitalismo, eu não estou dizendo que ele é ruim, mas ele tem essa lógica, certo? Então, veja, uma lógica do capitalismo, padronização. Por quê? Vai aumentar o seu lucro. Você está vendo isso aqui, gente? Porque eu não botei nenhum efeito no material, justamente porque esse quadro que você está vendo aí, ó, com um bocado de gente saindo, entrando no portal e saindo, ó. E tem um nome aqui, ó, globalização em inglês, globalization. A pessoa não sabe nem falar inglês, tá vendo? Olha? Não sei falar inglês, então não estou globalizada. Estou brincando, gente. Mas, ó, isso aqui é o nome de globalização, que faz com que o quê? Padroniza as pessoas. Padroniza as pessoas. Isso tem uma consequência, galera. Porque há uma miscigenação nessa cultura global, né? Mas os lugares, eles têm uma responsabilidade de conservar a sua identidade nacional, certo? Tem que ter... Olha só, a gente deixou de comer cuscuz? Não. A gente deixou de comer canjica? Também não.
Mas a gente adquiriu outras culturas. Comer hambúrguer. Hambúrguer não é do Brasil. A gente sabe que isso é norte-americano. Mas a gente come McDonald's. Eu não gosto, particularmente eu não gosto, tá, gente? Não tenho nada contra quem come, tá? Mas eu prefiro o dogão, né? Mas mesmo assim, o cachorro quente também é uma comida que não é brasileira, certo? E aí, ó, a produção da mercadoria em larga escala, né, ou grande quantidade, diminui os custos. E da produção, compra de matérias-primas e produção, e a produção desse próprio produto já padronizado, aumentando a lucratividade, ó, aumentando a lucratividade, certo? O azinho ficou junto aqui, mas não tem nada não, tá? Vocês já entenderam. E aqui, ó, homogeneização cultural é a padronização do consumo. Atuação das transnacionais, elas vão trabalhar para isso. Por quê? Porque dá menos trabalho, gente. Porque eles têm um gasto só. Na hora que eles compram a matéria-prima, ele compra em grande quantidade, porque vai produzir a mesma coisa. E aí você vai ver, ó, a galera toda padronizada, vestindo as mesmas coisas, as mesmas marcas, enfim. A publicidade também faz parte desse plano, viu, gente? E a gente já viu o poder dela. E aqui a gente vai, a pegada é meio ambiente, a gente já avançou, é um capítulo curto, capítulo 3, que a gente chama de percurso. Agora a gente está no percurso 4. Esse percurso 4, gente, vai ser um pulo para a gente fazer os nossos exercícios, tá? Então, a globalização e o meio ambiente e os debates, né? Nós temos aí os debates, né? Nós temos os anos. Eu frisei aqui 1972 porque foi o primeiro, né? A primeira organização que a ONU promoveu em Estocolmo, na Suécia. Gente, por que 1972 foi o primeiro? Não se discutia? Não, gente, eles estavam focados nas grandes guerras, tá? Então, depois, pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram ver o estrago que eles tinham feito. Então, vamos discutir sobre, vamos debater sobre o quê? Sobre o meio ambiente. Ele está gritando, né? Então, os países ricos, né, ele defendia a necessidade de controlar o crescimento industrial por considerar, olha a crença das grandes potências. Crescimento industrial por considerar que uma fonte poluidora, né, que é as indústrias, e os países pobres, né, encaram como uma tentativa de impedir sua industrialização. Então, assim, os países ricos defendiam a necessidade de controlar o crescimento industrial por considerar uma fonte poluidora. E os países pobres encaram como uma tentativa de impedir a sua industrialização. Então, assim, os países pobres, eles encararam de uma forma, né, de uma forma meio que, vocês estão querendo só para vocês? Ah, não. Eles não estavam encarando que eles estavam com as medidas, eles estavam ali, ó, vamos ter que puxar um pouquinho as rédeas, né, para poder desacelerar isso aí. Só que os países pobres, eles tinham sede de se desenvolverem, né? E aí eles não encararam isso como uma boa ideia. Aí veio 1992, a Eco 92, certo? A Eco 92, ela aconteceu aqui no Brasil, Rio de Janeiro, teve a participação de 178 países, tá? Onde eles estavam ali discutindo a noção de desenvolvimento sustentável. No livro de vocês vai dizer o que é desenvolvimento sustentável. Tem a definição, certo? Que é produzir, né, de maneira sustentável, ou seja, você produzindo, né, dessa forma aqui, ó, a sustentabilidade do meio ambiente, ela vai fluir. Aqui a congruência de todos esses setores. Quando eu tenho algo sustentável, quando eu tenho uma sociedade, né, que vai estar no meio ambiente e vai ser suportável, vai ser equitável, né, vai ser por igual, economia e sociedade. Aqui eu tenho, isso aqui a gente estuda de matemática, viu? Esses conjuntinhos aqui vai ter uma convergência aqui, ó, viável, vai ser viável quando o meio ambiente ele ganha e a economia ela também surge, vai ser viável. E quando isso é viável, é sustentável. Quando é suportável, equitável e viável, é sustentável.
Aí eu tenho a sociedade, a economia e o meio ambiente. Eles vivendo o quê? De forma ecológica, de forma harmoniosa. Então, nem a economia sofre, nem o meio ambiente sofre tanto, porque não é zero, não existe impacto zero, sempre vai existir um impacto, mas não pode ser, não pode continuar nessa loucura. E aí, ó, o meio ambiente ele vai contar com essa luta de ter realmente o desenvolvimento sustentável. Só que tem um porém. Lembra do camarada chamado capitalismo? Pois é. O camarada capitalista, ele é contra isso, porque ele quer o lucro aqui agora, é curto prazo. E o desenvolvimento sustentável é a longo prazo. Então, tá o quê? Você está nadando contra a maré. Porém, existe aí uma contrapartida de que a indústria que tem um selo verde, a indústria que pensa verde, ela está o quê? Na moda, ela está enquadrada. Isso é um incentivo para que as indústrias, elas tenham o quê? Uma pegada ecológica, certo? O que é isso, gente? Está no finalzinho desse capítulo, vocês vão ver lá, uma seção que vai falar sobre a pegada ecológica. Tá? É a contrapartida, né, dessa indústria, desse meio. Ele vai realmente utilizar os recursos naturais e ele vai ter o dever de fazer a sua parte para o meio ambiente, preservar ou reflorestar, ou conservar uma área verde, devolver, né, assim, para poder ter o direito de fazer a sua retirada desse recurso natural. Então, ó, seguindo aí os debates, os anos foram se passando, passou aí uns 10 anos e houve a Rio+. A Rio+ aconteceu em 2002, na África do Sul, que foi estabelecer metas, essas metas de uso de fontes renováveis de energia. E aí vem aí, ó, a questão da eólica, né? A energia eólica, ela foi uma solução, né? Aqui no Brasil, como a gente tem assim, principalmente no nosso Nordeste, quem é que já foi aí para o interior do nosso estado, sobretudo ali no nosso litoral, né? Nós aí visualizamos grandes parques eólicos, certo? Promovendo aí uma produção, né, de energia através da força dos ventos. Nós somos muito privilegiados geograficamente. Então, nós temos aí a força dos ventos para poder ser uma fonte renovável. Está crescendo bastante no Brasil. Então, nesse momento, a discussão na África do Sul não obteve um sucesso que eles esperavam. Então, com mais 10 anos, houve a Rio+, a Rio +20. A Rio +20 foi no Rio de Janeiro, certo? Em 2012, discutiu-se a urgência de implementar o uso do desenvolvimento sustentável, porque já se tinha aí uma grande gama de impactos ambientais, sobretudo global, como o superaquecimento global. Então, tinha que ser discutido algo, né, que não foi feito. O que estava faltando para que as grandes potências, elas tomassem realmente uma atitude para que isso acontecesse, beleza? E 2015, Nova York estabelece aí uma nova agenda do desenvolvimento sustentável, gente. Então, existe uma regra, né? Existe uma série de regras, então, de metas para que todos os países alcancem, beleza? Então, seja ele subdesenvolvido, seja ele em desenvolvimento, seja ele um país de potência, um país desenvolvido. Então, quem é que sai na frente? Os países desenvolvidos, porque eles poluem mais. E muitas vezes, né, eles não assinam, né, alguns, sobretudo os Estados Unidos. Ele é contra, muitas vezes, alguns acordos. Inclusive, os Estados Unidos, ele sai do Acordo de Paris, certo? Aqui, principais problemas ambientais, que é a parte final do nosso capítulo, certo? E veja, gente, quem é que já ouviu falar de lixo nos oceanos? Plástico nos oceanos, né? Existe uma área no Rio de Janeiro chamada Baía de Guanabara. Gente, é um lixo a céu aberto, certo? Realmente, o que esse desenho tá aqui, ó, tá pescando uma privada, você encontra de verdade, privada, sofá, toda sorte de
de lixarada, vocês encontram, ó, aqui um esgoto, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é poluição das águas. Então, os nossos mananciais estão realmente sendo contaminados constantemente. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, certo? Então, o que isso está retratando? Uma sociedade de consumo, certo? Uma sociedade de consumo. O meio ambiente é que paga o preço. Veja, foi a primeira coisa que eu falei para vocês, lá no capítulo 3, beleza? Então, quais são os problemas que a gente vem enfrentando nos últimos anos? Muitas queimadas, a gente se lembra de 2019, onde a Amazônia ela pegou fogo literalmente, desmatamento, nós temos aí a questão dos madeireiros no Brasil, né? Desmatamento, sobretudo aqui na Caatinga. E aí a gente estudou no 7º ano isso já, mas não custa nada a gente relembrar, né? Como os impactos ambientais nos biomas. Desmatamento, gente, a gente vê também ali no centro-oeste em prol do agronegócio, certo? Então, o agronegócio já é outro papo bem maravilhoso que a gente vai ter, né? Se possível for, aqui nesse momento. Sobre pastagem. O que é sobre pastagem, gente? É uma produção de pastagem, né? Onde a criação de gado, e o Brasil é o primeiro, né? O primeiro, um ranking mundial, né? De pasto, criando gado extensivamente, a pecuária extensiva, onde vai compactar esse solo, né? Então, vai realmente ter uma degradação do solo. E sobre a degradação do solo, nós temos também aí o uso de agrotóxicos, né? Aí a gente vai ter aí o uso de agrotóxicos. O desmatamento, gente, por sua vez, também vai estar atrelado à degradação do solo. Uma coisa também puxa a outra. Nós temos também a escassez dos recursos hídricos. E aí, mais uma vez, eu torno a dizer, esses dois primeiros aqui são os principais, porque na hora que eu retiro a cobertura vegetal, eu vou comprometer aí o nosso ciclo hidrológico. Exemplo, vamos pegar o nosso Brasil, que conhece? O Cerrado. Gente, o Cerrado é um berçário das águas. O Cerrado, gente, ali é várias nascentes de rios. Na hora que eu desmato aquela área, eu vou estar comprometendo as nascentes. É um berçário de nascentes. Então, ali, gente, é uma área, né, é uma área do Brasil extremamente importante e está sofrendo muito desmatamento, queimada. Certo? Ninguém sabe ao certo se existe a questão natural do cerrado, que é característica do bioma, mas existe a questão da expansão agrícola, das fronteiras agrícolas. E aí o agronegócio, mais uma vez, sem demonizá-lo, mas o fato é que o agronegócio é sim uma atividade que desmata bastante. Eles precisam, né, para poder plantar, sobretudo o cultivo da soja, que é um cultivo que dá muito lucro para o PIB brasileiro, né? Tem uma participação importante no PIB brasileiro, inclusive. E aí, tudo isso, gente, vem à tona aí no século XXI. Isso depois de muitos séculos, né, que o meio ambiente vem sofrendo essa intervenção, a ação do homem, ó, que a gente chama de ação antrópica, tá certo? É outro nome. Aprenda os nomes técnicos que aí vocês ficam mais sabidos, certo? Então, ação antrópica é a ação do homem, que aí é o que eu consumo, né? Essa sociedade consumista. Nós temos aí um respaldo negativo. O meio ambiente, ele vai gritar. E aí a gente percebeu que nessa pandemia diminuiu muito os impactos ambientais, certo? De certa forma. Mas continua, o homem continua. Inclusive, estamos retornando às atividades econômicas e já estamos aí percebendo uma diferença já, né? Já temos aí algumas diferenças que a vida está tornando ao normal, né? Então, o termo novo normal, ele não se aplica. Eu não acredito nesse termo novo normal. Há quem acredita, mas o novo normal ele não vai existir. Né? Porque o normal que era normal, não é normal, se é que você me entende. Então, galera, mãos à obra, vamos trabalhar? É um convite que eu faço a você, faça ao professor de vocês, que a gente faça os exercícios de fixação do livro didático da página 42 e da página 43. Então, foi um prazer estar com vocês
nessa grande aula, né? E vocês vão ter mais uma oportunidade na próxima semana, se Deus quiser. Beleza, galera? Até mais.